Hoje decidi estudar o programa dos Socialistas Democráticos da América, que foi recentemente publicada no site deles. O slogan que estava impresso no topo deste documento não dizia que todos os proletários devem se unir, mas era muito parecido. Lá estava escrito que os trabalhadores merecem mais. E no final havia um ponto de exclamação. Fiquei imediatamente curioso sobre o que exatamente os trabalhadores merecem. Uma pergunta que me ocorreu imediatamente. Formou-se aproximadamente da seguinte maneira: e se você não é um trabalhador, você merece mais ou não? Adiantando um pouco, quero dizer que os socialistas democráticos absolutamente querem tirar nosso dinheiro, o quanto conseguirem e depois um pouco mais. Eles também querem repassar parte desse dinheiro para quem votar neles. Para mim, isso ficou claro desde o começo. Mas eu, em geral, entendo que há pessoas que precisam ler pelo menos até a metade para começar a sentir uma estranha presença de um ladrão no seu bolso. Pessoalmente, acho que quando eles escreveram trabalhadores, foi uma enganação da população. Isso lhes restou do marxismo que eles tentam esconder cuidadosamente, mas fica aparecendo como a cueca de um encanador. Eu suspeito que com essa palavra trabalhadores, eles querem criar em nós a impressão de que, tipo, os ladrões vão roubar outra pessoa. Alguns bilionários que eles consideram não como trabalhadores, mas simplesmente como ladrões. Esses bilionários são ladrões, são eles, não outros. E pelo princípio de roubar o que foi roubado ou roubar dos ladrões, sim, ou então a expropriação dos expropriadores. Como diziam, isso era comum na escola secundária da União Soviética. Ou seja, não vamos roubar o condutor de bonde, nem o bombeiro, nem o professor da escola, mas alguém, bem, totalmente diferente. Esse lema estava no topo, para que ficasse imediatamente claro que eles estavam do lado dos trabalhadores e queriam que os trabalhadores recebessem mais. Bem, e agora é preciso explicar quem são os trabalhadores. Por que eles merecem alguma coisa afinal? E, bem, pelo menos de forma indireta, mas explicar mais do que apenas o que ou o que exatamente eles quiseram dizer quando disseram mais. Vocês provavelmente pensaram que iam contar alguma coisa para vocês, né? Nada disso para vocês. Ninguém vai explicar nada para vocês, imaginem por conta própria. Pelo menos não serão os socialistas democráticos da América que vão explicar isso, e nem no programa que eles escreveram. Por isso, é preciso entender essa questão da seguinte maneira. Certas pessoas que os socialistas chamam de trabalhadores, por algum motivo desconhecido para nós, merecem mais. Talvez até mereçam mais, mas ninguém explicou para a gente por quê. Mais do que, talvez os cidadãos da Babilônia nos séculos segundos antes de Cristo, ou mais do que um cachorro manco na esquina, ou qualquer outra opção que vier à sua cabeça. Meu querido Andrew Galambos costumava dizer que quando o discurso é confuso, isso só significa uma coisa: confusão na cabeça. E eu vou dizer o seguinte: muito frequentemente, pelo contrário, está tudo muito claro na cabeça, mas a pessoa não quer dizer isso de jeito nenhum, então faz de tudo para esconder. Fazem cara de bravo, gesticulam muito, giram os olhos, tipo, vamos te surpreender e assustar tanto agora que você nem vai querer perguntar. Bom, não vamos perder mais tempo com exorcismo semântico. E vamos decidir que, se você pertence à categoria de pessoas que os socialistas democráticos da América chamam de trabalhadores, embora talvez seja bem possível que você nunca tenha trabalhado um dia sequer na sua vida, ainda assim você tem direito a mais. E de alguma forma mística você mereceu isso. E o socialismo democrático vai fazer de tudo, claro, para que você receba esse algo a mais, se eles chegarem ao poder. E o mais interessante, insinue mais, sim, mas o que é mais, para quem é mais, não importa. O principal é que a sua imaginação se anime, sim, como se fossem te dar tanto assim. Nós ainda não conseguimos entender quem são os trabalhadores, mas pelo menos vamos tentar descobrir a que eles têm direito. Embora também não esteja claro por que eles mereceram isso, porque se não sabemos quem eles são, como vamos saber se merecem ou não?
Tudo bem, vamos dar uma olhada no próprio documento. A primeira seção se chama Comunidade Próspera da Classe Trabalhadora. E então são adicionadas palavras místicas, liberdade para prosperar. De certa forma, isso remete à Declaração de Independência dos Estados Unidos, que afirma que todos podem buscar a felicidade como quiserem, desde que não prejudiquem os outros. E aqui está escrito que você tem liberdade para prosperar. Ou seja, é a mesma coisa, mas não dito na lata, e sim na sua cara. Em seguida, afirma-se que liberdade para prosperar significa que, se os socialistas democráticos chegarem ao poder, vão expandir os recursos públicos. Pensei muito sobre isso e não entendi, mas vamos tentar analisar juntos. O que são recursos públicos não está muito bem definido. É algo que provavelmente será tirado de alguém ou algo para o qual vão sugerir que as pessoas juntem dinheiro para fazer boas ações. Mas, aliás, foi dito para que eles vão servir. E eles serão usados, esses aí sim, para lazer, educação e interação social. O que é muito bom. Lazer é bom, educação é boa, interação social é simplesmente maravilhoso. Eu adoro todos os três. Mesmo sem entrar em detalhes e na mecânica de como eles planejam fazer isso, parece que eles vão investir bastante dinheiro para, construir mais clubes rurais, pistas de dança com acordeonistas, talvez seguindo a moda ocidental dos acordeonistas, bares com música agradável e talvez bebida grátis. Boa ideia. E também espaços para aposentados onde eles podem jogar dominó e damas. Não aquelas espadas que se brandem, e sim o jogo de damas, que lembra um pouco xadrez. Vamos construir casas em toda a América. Casas comuns, casas de cultura, que eles fiquem um pouco na nossa pele. E isso talvez lhes dê um pouco de juízo. Esta é uma obra imortal de Alexandre Galit, que parece que eles decidiram realizar nos Estados Unidos da América de hoje. Mas para construir tudo isso é preciso dinheiro. E, sinceramente, não é pouco dinheiro. Onde arrumar? Na declaração está claro, ou seja, não está claro para quem lê esse manifesto sem pensar. Assim que você começa, Deus me livre, a pensar, você imediatamente entende que, para dar dinheiro a alguém que esse tal doador não ganhou, é preciso tirar de alguém que realmente ganhou esse dinheiro. E aqui eu tenho uma sensação absoluta de déjà vu. Porque os ricos vão fugir imediatamente. Muito rapidamente, as empresas deles, que geravam muito dinheiro, vão parar de dar lucro. Bom, já passamos por isso 100 vezes, certo? Sim, por assim dizer. Citar um por um, são cerca de 70 países onde isso aconteceu como um relógio, melhor do que os relógios americanos e russos, como um relógio suíço. Então, para construir e manter tudo isso que acabamos de falar, o dinheiro vai começar a ser tirado de... Não dos mendigos. Mendigos não têm dinheiro. Os indigentes não têm dinheiro. Os aposentados geralmente também não têm muito dinheiro. Por isso, o dinheiro vai começar a ser tirado de... agora vou dizer isso. Dos trabalhadores. Ou seja, para dar dinheiro aos trabalhadores, vamos tirar dinheiro dos próprios trabalhadores. Você não acha que isso é um pouco curioso? Não tenho certeza se gosto do que os democratas socialistas ou os socialistas democráticos da América escreveram. Na verdade, com os trabalhadores também acontece uma coisa bem curiosa. Dos trabalhadores são cobrados vários impostos, taxas, deduções que correspondem a mais ou menos metade do salário deles, ou seja, a pessoa trabalha o ano todo. Às vezes, a pessoa trabalha duro, feito um condenado. Existem empregos em que não há descanso. E acontece que desse ano 6 meses ele trabalhou bem para que algum tio ou alguma tia começassem a construir casas de cultura com o dinheiro dele. Ou seja, traduzindo para uma linguagem bem simples, os trabalhadores nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e em vários outros países passam metade do ano sendo mais ou menos pessoas livres e trabalhando para si mesmas e metade do ano sendo escravas. Mais uma vez, escravo é aquela pessoa que trabalha duro, mas não recebe pagamento por isso. Não recebe um centavo nenhum. Ninguém nem diz obrigado.
A diferença é que os escravos das galés recebiam 3 refeições diárias, enquanto os nossos precisam cuidar da própria alimentação. Outra característica do escravo é a seguinte: você não pode deixar de fazer, neste caso, pagar o que o poder exige de você. Ou seja, os donos de escravos antes batiam em você com chicote ou com varas, e o que fazem agora, na verdade, não faz diferença. Ou seja, não importa se te batem com varas, com chicote ou usam outros métodos de persuasão. Agora, eles não te batem, eles te prendem. Bem, primeiro tentam tirar seus bens. Se você não paga, depois te prendem. E se você resistir, eles te matam. Por quê? Porque eles têm com o que te matar. E de você tentam tirar isso para que você não possa revidar e matá-los. Para ser sincero, não sei onde se comportaram de forma mais humana em relação aos escravos. Alguns provavelmente preferem ser espancados, outros talvez prefiram ser mortos. Aliás, muitas vezes os escravos gostam disso, desse tipo de existência. Bem, você não pensa, você pensa sobre luz, sobre eletricidade, se naquela época havia eletricidade, sim, sobre comida, sobre chuva, essas coisas. Se algo lá está vazando, então vem um consertador do senhor de escravos e conserta. Quando Moisés tirou o povo do Egito, você acha que todos foram? Nada disso. Segundo as tradições, só 1/5. Em hebraico, isso é Hamish Hamishia. 1/5 dos escravos foi com ele, e o resto ficou. Eles disseram: pessoal, olha, estamos bem aqui, né? Aqui a gente come várias vezes por dia. Até aos domingos dão doce pra gente. E lá? O que vamos fazer lá? Não temos nada lá. Nada, né? Depois ainda tem que atravessar o mar. Bom, no fim das contas, ficar vagando pelo deserto por 40 anos, não, a gente não vai a lugar nenhum. Claro, eles poderiam encontrar algo lá chamado liberdade, né? Mas como se sabe, a liberdade é necessária. Mas para um número muito pequeno de pessoas. Aliás, fiquei muito surpreso que foram 20% que saíram, e não 2%, por exemplo. A liberdade não é essencial para 20%, só seguimos os outros, como os judeus, que se suicidavam, enforcavam, bebiam ou faziam outra coisa. Foi por isso que foram. No geral, dificilmente mais de 2% precisam de liberdade. Novamente, adiantando um pouco. Quero dizer que os socialistas democráticos não têm nenhuma intenção de criar valor adicional. De onde, então, eles vão tirar alguma coisa para construir e organizar tudo isso? Isso significa que eles pretendem usar os recursos já existentes. Bem, aqueles que foram criados antes dos socialistas chegarem, como se chama isso? Você está certo, chama-se livre mercado, capitalismo. Tem mais alguma coisa assim, né? Isso. Então eles pretendem usar os recursos públicos já existentes para lazer, educação e convívio social. Mas só existe uma maneira de conseguir dinheiro sem criar novos valores, e esse método é conhecido há muito tempo. Chama-se roubar. Também é chamado às vezes de furtar. Mas de quem? De quem vamos roubar? De quem vamos tirar? Digamos que vamos roubar dos ricos. Tipo, não de você. É só convencer que não é de você. Pense que vamos roubar de outra pessoa. Por que você está resistindo, certo? Sim, dele pode roubar o quanto quiser. Mas, na verdade, vamos roubar de todos que trabalham. De quem cria valor, de quem ganha dinheiro. E dele também, porque ninguém mais tem dinheiro, e vamos roubar. Para que criar novos valores se já tem dinheiro de sobra? Está com pessoas que não conseguem se proteger sozinhas. Vamos em frente. A Declaração dos Marxistas Americanos diz: implementar licença remunerada por motivos familiares. Vamos combinar desde já que todas as propostas feitas não serão imediatamente rejeitadas ou aceitas. Mas vamos fazer uma pergunta muito simples. Para realizar essa proposta, é necessário tirar algo de alguém sem a permissão dessa pessoa? Em outras palavras, é preciso obrigar alguém a fazer algo que ele ou ela não quer fazer? Portanto, vamos perguntar imediatamente: quem vai pagar por essa licença? Sou dono de uma pequena empresa, já tive pequenos e grandes negócios, mas, por exemplo, uma pequena empresa, digamos que trabalham 6 pessoas. Eu preciso de todos eles. Um amigo diz:
Tenho questões familiares. De repente, quero tirar licença por 3 semanas ou até um mês. E quero receber por isso, como está escrito nessa lei. Lembra do Pete Buttigieg? Ele virou ministro dos transportes no governo Biden. Ele saiu de licença, acho que por 4 meses, quando ele e o parceiro decidiram adotar uma criança. E registraram isso como um nascimento. E como nasceu uma criança, os pais, para passar mais tempo com ela, tiraram uma licença por motivos familiares, remunerada. Na minha opinião, essa é uma história maravilhosa. Especialmente porque o ministro dos Transportes saiu de licença justamente quando tivemos uma grave crise de transporte aqui nos Estados Unidos. Na verdade, foi até bom que ele não estava lá. Se ele estivesse lá, só atrapalharia. Iam até ele, faziam perguntas, participaria de reuniões e teria voz. Horrível. Porque ele não fazia a menor ideia de como lidar com uma crise, ou nem mesmo com uma crise. Simplesmente não sabia como lidar com uma organização séria, como o Ministério dos Transportes dos Estados Unidos, que ninguém precisa. Ninguém precisa. Mas já que existe, atrapalha todo mundo. E sem ele, já é completamente impossível. Existir porque agora não se pode fazer nada, até que eles aprovem. Então, eu tenho 6 pessoas trabalhando, um saiu de férias e preciso de substituto. Por isso, eu rapidamente contrato outra pessoa. E essa pessoa também quer receber, mas aquele que saiu de férias, por lei, agora também deve receber salário de mim. Ou seja, agora eu devo pagar 7 salários em vez de 6 salários. Bem, vão me dizer, seguro, mas eu vou pagar mais pelo seguro durante o ano do que por essas 3 semanas de férias das quais estamos falando, certo? Tudo bem, seguro. De qualquer forma, considere isso como o 7º salário. Ou seja, agora eu pago não para 6 pessoas, mas para 7 pessoas. O dono de uma pequena empresa deve pagar a licença do funcionário por motivos familiares. Parece ótimo. Mais abaixo está escrito: é preciso implementar uma semana de trabalho de 32 horas. Ou seja, de novo, maravilhoso, excelente. Então, ao invés de 6 dias, fica tipo 5 dias de 8 horas, né? 32 dividido por 8 dá quanto? 4 dias. Isso é maravilhoso. Só que parece que no meu pequeno negócio, onde trabalhavam 6 pessoas por 40 horas além disso, agora eu tenho que pagar um seguro que equivale ao 7º salário e ainda preciso contratar pelo menos mais 2 pessoas e pagar para elas o mesmo valor. Ou seja, por hora fica bem mais caro que antes. Caso contrário, eu não vou conseguir garantir o funcionamento do meu negócio. Agora vamos imaginar que meu negócio é um pequeno restaurante de comida rápida, certo? E que eu pagava 6 salários por dia, então vender hambúrgueres por 5 dólares cada e conseguia vender 10 mil hambúrgueres por mês. Ou seja, eu tinha bastante gente porque era barato, gostoso, bom, limpo e tudo mais. As pessoas iam lá e adoravam meus hambúrgueres. Além disso, como você pode imaginar, ainda tinha refrigerante, batata frita, biscoito, ou seja, no geral dava para sobreviver. Mas agora, quando eu tenho que pagar não 6 salários, mas 9, meus custos aumentaram muito e agora sou obrigado a aumentar o preço do hambúrguer. Ou seja, digamos, em vez de 5 agora eu tenho que cobrar 7 dólares, né, para conseguir fechar as contas. Para receber, digamos, o mesmo valor, ou talvez até um pouco menos, mas mesmo assim ter algum lucro e não um salário. Ou seja, a gente faz o nosso comprador, o cliente, pagar 2 dólares a mais pelo mesmo produto que ele recebia antes por 2 dólares a menos. E o que vai acontecer? Tudo é muito simples. Em vez de 10 mil hambúrgueres por mês, agora vou vender, no melhor dos casos, 7 mil. E então, para mim, dono de um pequeno negócio, vem uma ideia genial. Por que não instalar um caixa de autoatendimento ou 2? Eu imediatamente demito 2 garçons, assim como o assistente de gerente, deixo 5 pessoas trabalhando com salário fixo e mantenho o hambúrguer pelo preço de 5 dólares cada. Vamos fazer um balanço. Eu continuo pagando 5 salários. O hambúrguer ainda custa 5 dólares. 10 mil pessoas compram hambúrgueres por mês, certo? Eu continuo com o mesmo lucro de antes. Bem, tudo continua igual, mas algo mudou, certo? Não é? 3 pessoas foram demitidas. Na verdade, eu suspeito que vou demitir mais umas 2 pessoas.
Porque os caixas de autoatendimento e outras mudanças tecnológicas vão me dar a oportunidade, ao me livrar de parte das pessoas que trabalham no restaurante agora, de aumentar o tempo em que ele fica aberto. Eu não teria começado a demitir ninguém, mas o governo, se implementar esses programas, vai me forçar a tomar medidas para proteger meu negócio do próprio governo. Porque o mais importante é se proteger, não do inimigo, mas dos próprios protetores. Essa é a principal tarefa de qualquer empresário. Mas não pense que os especialistas democráticos são tolos. No próximo ponto, eles escrevem que eu, como proprietário de um negócio, sou obrigado a garantir aos meus funcionários um salário que garanta um mínimo digno de subsistência. Entendeu? E quem vai decidir se é digno ou não? Eu respondo, eles, porque eles são socialistas democráticos. E isso imediatamente me lembrou o comunismo. Mas vamos falar sobre isso no próximo episódio. Você pode ir lá agora mesmo? O ícone do próximo episódio já apareceu na tela, ou você pode acessar pelo link que está na descrição. Você pode fazer uma pausa e ir lá daqui a 1 hora ou amanhã. Mas já quero avisar de imediato, se o que você ouviu agora foi só o começo, o mais pesado vem na segunda parte, na conclusão. Então eu recomendo muito não esperar muito tempo, é só clicar e ir direto para o segundo vídeo.